Multiplique seu patrimônio e coloque o dinheiro para trabalhar para você. Nesse vídeo eu vou falar como transformar aportes mensais em crescimento exponencial ou usar parte dos juros dos seus investimentos para multiplicar o seu patrimônio. A ideia aqui não é esgotar todo o assunto, mas trazer insights preciosos para você saber como multiplicar o seu dinheiro de forma inteligente. Vamos alinhar algumas expectativas. Aqui eu vou mostrar para você na prática, para fins exemplificativos, como você, numa janela de 5 anos, com um aporte mensal de R$ 3.000, pode ter um patrimônio de 1.400.000. Ou, com aportes mensais em torno de 6.000, pode chegar a um patrimônio de 2.800. Algo importante aqui é que o desembolso nessa primeira situação é de apenas 207.000 e nessa segunda situação de apenas 414.000. Aqui eu estou falando que o crescimento passivo de patrimônio nessa primeira simulação vai chegar em torno de R$ 19.000 por mês e nessa segunda, R$ 39.000 por mês. Pensa comigo, se eu chegasse e falasse para você assim, ó, eu vou a partir de hoje, por 5 anos, depositar R$ 20.000, R$ 19.000 na sua conta patrimônio, você aceita? Ou melhor ainda, eu vou te depositar mensalmente algo em torno de 39.000, vale a pena? Com certeza, matematicamente, você olhando assim, diria que vale a pena. Ou talvez numa janela de 10 anos, eu diria para você, olha, você vai desembolsar algo em torno de 3.000 por mês, que daria um total de 497.000, mas no final você teria em torno de 1.967, ou seja, estou depositando na sua conta algo em torno de 12.000. Ou, no exemplo de 6.000 por mês, você vai desembolsar em torno de 994 numa janela de 10 anos, e você vai ter um patrimônio de 3.900, como se eu tivesse depositado na sua conta R$ 24.000 por mês. Ambos aqui eu vou mostrar para vocês como cheguei nesse cálculo. Fiquem tranquilos, ok? Aqui nesse vídeo também eu vou mostrar como crescer patrimônio com baixa descapitalização, pagando menos imposto, como você pode fazer a alavancagem sucessória. A alavancagem sucessória é você transmitir aos seus herdeiros um patrimônio maior do que você trabalhou para juntar. Então você vai entender, além de todos esses outros benefícios aqui que está aparecendo na tela para você. Prazer, eu sou Priscila Flores, eu sou planejadora financeira CFP, tenho mais de 18 anos de mercado financeiro. Por 9 anos eu atendi Private Banking, que é a gestão de grandes fortunas. Atendi mais de 500 clientes em 3 países e minha especialidade é multiplicar patrimônio, fazendo com que você tenha estratégia para saber exatamente como usar o seu dinheiro da melhor maneira. Nesse ano eu tive o privilégio de ser convidada pela revista Caras como referência em planejamento financeiro. E também eu tenho na revista Nova Versão alguns artigos que eu escrevi, e um deles eu trato justamente sobre a multiplicação patrimonial e a estratégia para construir uma vida financeira de liberdade, segurança e tranquilidade. E para multiplicar patrimônio e fazer o dinheiro trabalhar para você, você precisa entender que há caminhos estratégicos, ou seja, mais inteligentes que vão acelerar a sua velocidade para alcançar aquilo que você deseja. Todos os nossos objetivos, seja estudo dos filhos, dos netos, imóveis, aposentadoria, liberdade financeira são como se fossem frutos de uma grande árvore. E nós precisamos entender que a estratégia, ela alimenta cada galho de um dos nossos objetivos. No modelo tradicional de crescimento patrimonial, você trabalha e faz aplicações durante a sua vida toda, ok? Com grande esforço, você chegou no patrimônio que está. Só que no modelo de alavancagem, nós temos um planejamento estratégico para você usar menos esforço e ganhar mais velocidade no acúmulo ou no alcance patrimonial que você deseja alcançar. Então, nós temos aqui a questão de um crescimento exponencial, fazendo com que você tenha a transição de um crescimento lento para uma janela onde, num espaço curto de tempo, menor de tempo, você pode crescer um patrimônio de forma expressiva e estratégica. Então, é justamente aumentar a capacidade de você fazer o dinheiro multiplicar para você. E aí, é justamente o contraponto: juntar capital e patrimônio com muito esforço ou com estratégia. É o que os bancos fazem. O que eles fazem? Pega o recurso do investidor, faz ali vários tipos de produtos e serviços, soluções para o tomador. Então, o que acontece também quando a gente faz alavancagem patrimonial? A gente pensa estrategicamente como um banco de como eu posso tirar o melhor proveito do recurso que eu tenho, vislumbrando médio e longo prazo. E é justamente uma das ferramentas que existem é através do consórcio, gente, como estratégia para alavancagem patrimonial. E eu vou trazer o cálculo aqui na prática e explicar para vocês como que funciona e as estratégias que existem. Para quem não sabe, o consórcio ele é uma sociedade formada por pessoas que têm, ou empresas também,
que têm um objetivo em comum. Então, por exemplo, um grupo para imóveis. Então, junta-se pessoas que têm um objetivo em comum de comprar um imóvel, por exemplo, de 1 milhão, paga-se uma pequena parcela e mensalmente, pela Loteria Federal, ocorre os sorteios. Esse é o modo tradicional, gente. Eu vou trazer aqui para vocês várias outras coisas disruptivas saindo desse modo tradicional. Então, mensalmente, a pessoa é contemplada, sai com o seu dinheiro, os demais continuam pagando até chegar a sua vez de contemplação. Eu vou mostrar para vocês o cálculo na prática de como chegar àqueles números que eu apresentei no início do vídeo. Aqui eu já abri a planilha para você entender o cálculo que eu fiz para chegar àqueles montantes que eu apresentei ali no início do vídeo. Que é justamente, Priscila, mas como? Com 6 mil reais por mês, por exemplo, eu chego no montante que você apresentou. Vamos lá, gente. Vamos partir da premissa o seguinte. Aqui nós vamos usar, então, carta de crédito de consórcio como estratégia de alavancagem patrimonial, ou seja, você aumentar o seu patrimônio numa velocidade maior do que seria capaz juntando apenas o recurso, ok? Então, como que acontece? Normalmente, eu uso de grupos que permitam o pagamento de meia parcela. O que que é isso? Você paga 50% do valor da parcela até a contemplação. Então, por exemplo, uma carta de 2 milhões aproximadamente, vocês pagariam em torno de 12 mil por mês. Mais ou menos, tá, gente? Aqui é só para fins de cálculos exemplificativos. Então, você paga metade até a contemplação. Qual a estratégia? Descapitalizar o mínimo possível para a gente usar das várias estratégias de buscar contemplação o quanto antes, ok? Então, com 6 mil reais por mês, a gente compra uma carta de crédito no montante de 2 milhões de reais. Para quem não sabe, a carta de crédito ela é atualizada anualmente pelo INCC, Índice Nacional da Construção Civil. Por que que acontece isso? Para manter o poder de compra da sua carta. Porque um imóvel hoje que vale 2 milhões, daqui a um ano não vale mais 2 milhões. Normalmente, há a valorização pelo INCC, que varia de 6 a 8%. Para fins de cálculos simulativos, eu coloquei 7%. Então, anualmente, você começa a pagar uma parcela de 6 mil para um montante de 2 milhões. A sua parcela também cresce anualmente pelo INCC. E aí aqui já começa a alavancagem patrimonial. Pense o seguinte: você de um ano para o outro saiu de um crédito de 2 milhões para 2 milhões e 140. Só que a sua parcela aumentou em torno de 420 reais. Ou seja, aqui nesse exemplo exemplificativo, nós aumentamos 140 mil o seu direito de poder de patrimônio em caso da contemplação, só que você está pagando anualmente a mais por isso, ao em torno de 5 mil reais. Percebe? A alavancagem já começa aqui. Então, o que que acontece? Terminou o primeiro ano, a carta vale 2.140. Terceiro ano, 2.289. Quarto, quinto ano, 2.805. A sua parcela também vai atualizando pelo INCC. Um ponto importante aqui que olha o seguinte: um ano pago, você descapitalizou 72 mil, mas se você tiver contemplação, você vai ter 2.140. Se você pagar 2 anos, você desembolsou 149 e tem um direito a crédito de 2.289 por sorteio. No quinto ano, você vai ter descapitalizado 414 já com as atualizações e vai ter um direito de crédito de 2.805. Gente, aqui eu vou calcular com 3 mil, tá? Mesma coisa aqui, ó. Ele já calcula. Então, montante de 1 milhão, tanto que eu desembolso, o valor do direito em caso de contemplação. Desembolso, valor da contemplação. Eu vou continuar aqui nesse exemplo com 1 milhão mesmo. Aí, um ponto importante. Mas e se eu guardar esse dinheiro, não compensa para mim? Eu vou até voltar aqui no valor de 6 mil, ó. Pode ser 3 mil ou 6 mil, tá bom? 6 mil reais. Ó, aplicação. Vou colocar aqui, ó, aplicação, aplicando o mesmo valor, numa taxa, gente, de 1%, tá? Só exemplificativo, com correção do meu aporte mensal pelo INCC. 6 mil por mês, aqui, numa janela, olha só, numa janela de 5 anos, aportando o mesmo montante, eu vou ter 551 guardado. Aqui, 5 anos, eu vou ter desembolsado 414 com direito de crédito de 2.805. Então, a gente vê que o seu potencial de crescimento patrimonial cresce absurdamente. Por quê? Porque aqui a gente está falando de um potencial de contemplação antes do prazo. Priscila, mas eu tenho que depender da sorte. No consórcio, existem várias estratégias para antecipar a sua contemplação o quanto antes. Sim, existem estratégias de eu posso direcionar 6 mil ou 3 mil por mês.
Para a alavancagem, tá, gente? Que fique bem claro, aqui é estratégia de crescimento patrimonial. Não é para quem vai comprar um imóvel, apesar de poder usar. Mas na estratégia de buscar contemplação quanto antes, a gente não vai comprar uma carta só. A gente vai diluir em várias cartas o patrimônio total que você vai comprar. Porque pensa comigo, estatisticamente, eu vou compartilhar a tela com vocês de como funciona a contemplação via consórcio, para vocês entenderem melhor. Então, como que funciona normalmente? Existem várias formas de contemplações, que é o sorteio puramente. Então, pensa o seguinte: se você tem um número, você está concorrendo, divididos o percentual sobre a quantidade total de membros do grupo, ok? Quando eu estou falando de estratégia de multiplicação patrimonial, aqui eu vou criar estratégias por trás, em bastidor, para alavancar as suas chances de contemplação quanto antes. Então, a gente vai incluir o lance fixo, que normalmente é de 30%. Quando a gente embute e coloca o lance fixo, e um ponto importante. Ah, Priscila, mas se eu colocar o lance fixo, minha carta vale 1 milhão. Eu vou ter que dar 300 mil no bolso? Não. A gente usa outra estratégia, que é o lance fixo embutido, onde o valor da carta é reduzido. Só que quando a gente coloca o lance fixo embutido para não te descapitalizar, você entra numa concorrência somente num grupo daqueles que ofertaram um lance fixo. Percebe que aqui é o sorteio. Se você tem um ou mais números aqui, a gente já estatisticamente aumenta a sua capacidade de contemplação. Então, a gente sai de uma chance para, por exemplo, 5 cartas de 200. Gente, isso daqui é só a exemplificação. Eu estudo cada caso e entendo a estratégia personalizada. Mas vamos supor, por exemplo, aqui, que essa de 1 milhão a gente vai fazer 5 de 200 mil. São 5 números. Então, tem 5 chances de entrar pelo sorteio. Não foi? Vai 5 chances de concorrer apenas aos que ofertaram lance fixo de concorrer. E eu gosto de grupos que ofereçam o máximo de oportunidade de contemplação. Então, os que eu trabalho com o meu cliente tem ou também a possibilidade de ser contemplado no Fidelidade 6, 12, 18 meses. Vamos supor que você já faz 20 meses que você está num grupo de consórcio. Pagou em dia todos, você vai, olha só, você vai entrar no sorteio e usando o exemplo que eu usei, tem 5 cartas. 5 chances aqui. Não passou? Você vai concorrer somente com quem deu lance fixo 30%, com 5 cartas, nesse exemplo. Não passou aqui? Você vai entrar num grupo exclusivo que deu lance fixo, mas que estão com 6 meses em dia. Não foi? 12 meses, 18 meses. Gente, é estatístico. A gente potencializa drasticamente a chance de ser contemplado. Então, é uma das estratégias. Por quê? Para a gente contemplar o quanto antes. Então, é dividir em múltiplas cartas, dar o lance embutido. Por quê? Porque a ideia é a gente acelerar a contemplação. E não sei se vocês sabem, mas há a possibilidade de venda da carta de crédito de consórcio. Sim, normalmente o mercado paga de 15 a 20% sobre o valor da carta de crédito no ato da contemplação. Vou voltar aqui novamente à apresentação para visualmente ficar mais claro para vocês. Então, vamos supor que, usando das várias estratégias de alavancagem financeira, você seja contemplado no segundo ano, reforçando algo muito importante. Não é promessa de contemplação. É buscar estratégias para acelerar a contemplação quanto antes. Pensando que estatisticamente, nesse exemplo que eu mostrei, a gente acelera grandemente essa possibilidade. Então, vamos supor que numa carta aqui de 2 milhões, você está pagando meia parcela. Ah, um ponto importante. Até a contemplação, você paga meia parcela para fins de menor descapitalização. Quando é contemplado, se você for usar a carta, essa parcela, ela entra no valor cheio, proporcional ao saldo devedor restante ao prazo. Então, pode ser que ela dobre ou não. Por quê? Porque pode ser que você já tenha pagado uma grande quantidade, pode ser que tenha reduzido o valor da carta. Então, mas vamos dizer assim que dobre, tá? Mas não necessariamente. Então, fui contemplado, Priscila, aqui, no segundo ano nessa carta. A minha carta está valendo 2.289 e eu desembolsei 149 mil. Gente, olha só, crescimento de 1.536% do que você desembolsou. É como se, nesse momento, o crescimento passivo tivesse depositado na sua conta patrimônio 89 mil reais por mês. Aí, nesse caso aqui do segundo ano, se você não for usar a carta, hoje o mercado paga em média 15 a 20% do valor da carta. Então, hoje, se você for contemplado em 2.289, você desembolsou 149. Você pode vender por 457, tendo um ganho de 307%. Isso normalmente é tudo regulamentado, aqui tudo certinho nos bastidores. A gente dá toda a segurança para o cliente e executa tudo por aqui. Avalia a documentação de quem está comprando, deposita o dinheiro na sua conta. Por quê? Qual que é a estratégia aqui? Vou até diminuir o zoom para vocês verem aqui. Estratégias complementares, tá? Talvez vai ficar menorzinho, mas eu vou falando os valores, tá? Então, a estratégia é a gente pensar que é um crescimento patrimonial de médio e longo prazo, 5, 10, 18 anos, bem acima ali da renda fixa, tá? Principalmente na janela ali até de 10 anos. Só que a gente acelerar as contemplações até o quarto ano, que é muito grande as chances, pelo exemplo aqui que eu mostrei para vocês e as estratégias. Por quê? Para a gente vender essa carta.
Se você quiser. Se você quiser, você pode vender. Então, uma carta que é contemplada por sorteio, novamente aqui, ó, vou dar o zoom. Vai, no segundo ano, você pagou 149, pode vender por 457. No ano 4, ó, uma carta que você pagou 319, vale 2.621, a gente consegue vender por 524. Ou seja, ganho de 164%. E aí você pode perguntar, Priscila, mas você falou que para acelerar ainda mais, em quatro possibilidades ali, né? Que é o lance fixo, fidelidade 6, fidelidade 12, fidelidade 18, a minha carta reduzir em 30%. Vale a pena ainda? Se vale a pena, os números vão mostrar. Por isso tem um cálculo aqui, ó. Então vamos lá. Vou tirar o zoom aqui, para ficar um pouco mais fácil vocês verem, tá? Então, vamos dizer que nós, para acelerarmos a sua contemplação, usamos as estratégias que eu mostrei para ser contemplado aqui, tá? No terceiro ano. Mas lembrando que a gente tenta acelerar para antes disso. Terceiro ano, você pagou 231, a sua carta vale 2.450. Mas como a gente deu para acelerar a contemplação o lance fixo embutido, a sua carta caiu para 1.715, tá bom? Porque descontou, não precisou sair do seu bolso, descontou 30% do valor da carta. Então, a sua carta agora vale 1.715. Quem for comprar a sua carta vai pagar 20% sobre esse novo valor. Então, você vai receber 343 mil. Só que você pagou 231. Ou seja, você ainda assim teve um ganho, aqui nesse exemplo, de 148%. Então, o lance embutido, ele principalmente vale a pena acelerar para que você venha para essa primeira janela aqui e acelere a sua venda dessa carta, se você quiser. Se você for contemplado e quer usar o dinheiro, ótimo. Pensa o seguinte também, ó, estratégico, gente. Priscila, vale a pena só para vender? Não. Não, porque pensa o seguinte: a carta de crédito ela funciona como uma TED. Então, quando você tem o dinheiro na mão, você pode negociar o imóvel. Um valor, por exemplo, um imóvel aqui, ó, você foi contemplado no terceiro ano em 2.400. Você pode, com essa carta, comprar mais de um imóvel. Então, uma única carta você pode vincular mais de um imóvel. E com várias cartas você pode pagar o mesmo imóvel. Então, você pode pegar essa carta aqui, ou comprar um imóvel para você. Olha só, você pagou 231 mil, ok? Você compra um imóvel, seja um ou vários, totalizando 2.450. E há aqui a possibilidade de você alugar e colocar um inquilino para pagar a parcela. Você pagou, trabalhou por 231 mil. Só que o seu inquilino vai pagar o restante. Priscila, não quer imóvel. Tá bom? Sabe o que você faz? Para liberar esse dinheiro, precisa ter um imóvel. Então, se você não quer vender a carta, se não compensa financeiramente, negocie um imóvel. Então, eu tenho 2.400. Fui lá, negociei um imóvel de 2.800 por 2.400. Ganho patrimonial já de 400 mil. Reforma um pouco esse imóvel, vende e coloca o lucro no seu bolso. Há inúmeras possibilidades. Se você tem um imóvel próprio, é contemplado, você pode usar como garantia para liberar o recurso. Você pode dar seu imóvel quitado aqui no Brasil como garantia para usar esse dinheiro para comprar imóvel no exterior. Então, existem inúmeras possibilidades. A carta de crédito. Ah, Priscila, mas tá bom. Você falou de contemplar curto prazo. Curto prazo não, né? Uma janela ali até de 4 anos. Mas se no pior dos mundos não funcionar, 10 anos, você pagou já com as atualizações 994, e se você for contemplado daqui 10 anos, que eu acho muito difícil pelas estratégias, tá? Você vai ter um direito a crédito de 3.900 e você pagou 994. Nós estamos falando aqui de 3 milhões a mais no seu patrimônio. Mesma coisa, pode comprar um ou vários imóveis, reformar, vender, colocar o lucro no bolso ou deixar o inquilino pagar o imóvel que vai pagar a parcela que você tem do consórcio. Um ponto importante, toda carta contemplada desde o início, ela vai para um fundo de investimento em comum do consórcio, tá? Normalmente esse fundo rende ali em média 80, 90% do CDI. Então, enquanto você não utilizar, a carta de crédito vai deixar de atualizar pelo INCC, depois que ela é contemplada, e ela vai para o fundo de investimento. Então, se você não vender, vai ficar rendendo o montante que você foi contemplado, tá? Vai ser ali atualizado anualmente por 90% do CDI. Percebe que também, mesmo se você deixar o dinheiro parado atualizando, é claro que aqui está pelo 7%, mesmo lá na frente, como um patrimônio para os seus filhos, netos, ainda assim, vale a pena? Lembrando que a ideia sempre vale muito mais a pena você vender, transformar em renda passiva e trabalhando para você. Esse é o melhor dos mundos. Ah, e um ponto importante também: ganho patrimonial com venda de carta de consórcio até 35 mil é isento de imposto de renda. Então, pensa o seguinte: se a gente vai montar uma estratégia de 2 milhões, vai fazer, por exemplo, se for para investidor, tá? Vai fazer uma única carta de 2 milhões? Se o nosso objetivo aqui é acelerar contemplações para vender, para crescer patrimônio, uma das estratégias é a gente quebrar em cartas menores, por exemplo, 10 de 200 mil. Porque pensa o seguinte, se a gente acelera, e de novo, gente, olha só, estatístico. Se você tem 10 números concorrendo lá naquelas várias estrelinhas que eu mostrei, estatisticamente, a gente acelera grandemente a chance de contemplação na janela ali menor de 5 anos, ok? Não é promessa, mas é estatística, ok? E aí um ponto importante é que quando a gente faz isso, como até 35 mil hoje, por lei, ainda é isento, o que que a gente faz? Quando você vende uma carta de 200 mil, pensa o seguinte, uma carta de 200 mil vai vender por quanto? 40 mil.
ok? Se for por sorteio, a gente fica ali até 35 mil isento. Então, uma carta vai de 180 mil por sorteio, você vai receber 36 mil, fica dentro da isenção, isento de imposto, ok? E aí é importante vocês entenderem o seguinte: ah, Priscila, mas e se for por lance embutido? A carta reduz, mas eu já mostrei para vocês aqui que financeiramente também compensa. Então, são estratégias que a gente usa para o quê? Para acelerar o crescimento patrimonial. Então, aqui, gente, eu fiz aqui como, de novo, né? Posso colocar 3 mil? Eu posso colocar o valor que vocês quiserem, tá? Por isso que é importante uma conversa individualizada. Priscila, posso guardar 10 mil por mês? Já criei ali o meu patrimônio, já tenho uma renda passiva? Pode, posso. Posso fazer a simulação. Então, o que eu quero que vocês entendam é que, olha só, por sorteio, vocês têm esse desembolso e vocês têm esse crescimento patrimonial. Por lance embutido, vocês têm esse crescimento, esse desembolso aqui, né? E esse patrimônio aqui. Ainda assim, vale a pena. Estratégia, até 4 anos, vale muito a pena vender, colocar o dinheiro no bolso, repor a carta que você vendeu e comprar outras cartas, sendo que o lucro da que você vendeu, às vezes já dá para pagar até 2, 3 anos e você ser contemplado novamente. Por isso o efeito bola de neve no sentido do quê? De se trabalhar o reinvestimento, a multiplicação patrimonial acontece de uma forma muito inteligente. E não é mágica. Ah, qual que é o sinão aqui? É se a pessoa tem pressa e não vislumbra um longo prazo, não é para ela. Não é. Mas quem quer ser inteligente e fazer o dinheiro multiplicar no médio e longo prazo de forma estruturada, usando de estratégias para acelerar a contemplação quanto antes, faz muito sentido, ok? E aí um ponto importante é, tem duas situações, ou você tem a capacidade mensal de aporte, tá? Então você pode direcionar a parcela para a estratégia de crescimento patrimonial com consórcio. O bom do consórcio é que ele não tem juros, ele só tem a taxa de administração. E um ponto importante, ah, Priscila, eu vou procurar o consórcio mais barato. Não necessariamente. Por quê? O que que eu olho para o cliente? É a quantidade de chances de contemplação que ele tem. Porque às vezes uma taxa baratinha, entre aspas, ali, ele te dá a opção de ser contemplado somente por sorteio e lance fixo. O que eu mostrei para você, percebe que tem os lances fidelidade? Que a gente aumenta 6, 12, 18 meses? Então, não é só a taxa de administração, é questão da qualidade da administradora, das possibilidades de gestão. Então, isso é muito importante. E aí, eu quero trazer algo muito inteligente para vocês: é o seguinte, ok, Priscila, entendi, faz sentido. Tem duas situações. Ou você tem a capacidade de guardar uma quantidade de recurso mensalmente, direcionar, que você pode falar, Priscila, mas não vale a pena eu investir o dinheiro em vez de fazer isso? Aqui eu trago várias simulações para você, tá bom? Então, aqui, talvez vai ficar pequeno, gente, mas dá um zoom aí depois, porque vale a pena olhar essa planilha como um todo. Direcionando 6 mil por mês para aplicação, rendendo 1% ao mês, corrigindo pelo INCC. Isso aqui é o montante que você teria numa janela de 5 anos. 551. Se você direcionar para o consórcio, a estratégia de consórcio, você vai ter um patrimônio aqui, olha só, porque aqui parcela de 6 mil, tá? Um patrimônio total de 2.805. Então, você sai de 551 para 2.805, ou seja, 2.300.000 trabalhando a seu favor, enquanto você dorme. Se você for, que eu acho que é o mais factível, através do lance embutido, porque a gente acelera drasticamente a contemplação quanto antes, você na aplicação teria 551 e naqui você teria 1.963. Nós estamos falando que em 60 meses, 1,5 milhão a seu favor. Numa janela de 10 anos, Priscila, você teria 1.783 acumulado, frente 3.934 se for por sorteio ou 2.754 se for por lance fixo embutido. Matematicamente, aqui já mostra a questão de quem tem crescimento patrimonial mais expressivo. Os profissionais chegam a mim no sentido de, Priscila, eu sei que eu posso, mas eu estou meio receoso. Então, o que a gente faz? Eu faço uma análise de viabilidade econômica da realidade do cliente para entender o quanto vale a pena fazer essa estratégia. Priscila, eu tenho 1 milhão aplicado. Não precisa nem ser 1 milhão, mas eu coloquei aqui 1 milhão aplicado. Achei interessante. Como eu posso já usar parte dos meus juros para não me descapitalizar e crescer o patrimônio? Então, pensa o seguinte, se você tem 1 milhão aplicado, rendendo a 1% ao mês, tirando a parcela de 6 mil atualizado pelo INCC, olha só, você não vai descapitalizar, você vai tirar só a parte dos juros. Em 5 anos, você continuará com 1.262 em aplicação, só que você pode ter 2.805 se for por sorteio a mais em patrimônio imobiliário, em cartas de crédito, né? No consórcio, ou se for por lance fixo, 1.963. Olha só, aplicação mais alavancagem, você pode ter, no melhor dos mundos, que é por sorteio, 4 milhões, frente a 3.225.000. Ou seja, se você deixar a aplicação sem mexer, nesse mesmo período, ó, Priscila, não vou mexer, não vou fazer estratégia, você vai ter 1.816, tá? Corrigida a 1% ao mês. E se você direcionar só uma parte dos seus juros, você, além de ter 1.262, vai ter o acréscimo patrimonial. Ou seja, nós estamos falando que você sai de 1.816 para 4 milhões no melhor dos mundos ou 3.225 no cenário base. Ah, Priscila, tenho aplicação, vamos considerar 10 anos. Então, em 10 anos, se você está sacando todo mês a parcela para pagar a estratégia de alavancagem patrimonial com consórcio,
você vai ter 1.515 aplicado, mais, por sorteio, 3.934 em consórcio ou por lance fixo 2.754. Então, você teria um total por sorteio de 5.449 ou 4.269 num cenário base. Ah, Priscila, mas eu quero deixar aplicado. Ok, aplicação sem mexer. Você vai ter nesse mesmo período 3.300. Enquanto no cenário base você vai ter 4.269. Aqui é matemático. Existem vários tipos de cálculos que eu posso fazer, como vocês viram aqui. A planilha, eu mexo conforme os dados que o cliente for me passando, mas o que eu quero que vocês entendam é que a multiplicação patrimonial inteligente, ela trabalha a favor de quem olha e vislumbra o médio e longo prazo, que é justamente vocês entenderem, eu vou até compartilhar novamente aqui a tela, entenderem que vocês podem fazer com que o dinheiro multiplique a favor de vocês. Como o exemplo que eu mostrei para vocês, investirem apenas 72 mil e vender a carta com 400. Se vocês podem comprar o imóvel e deixar a renda do próprio aluguel pagar a parcela, ou vocês podem vender e colocar o lucro no bolso, reinvestindo o seu patrimônio. Então, é muito importante vocês entenderem que o poder estratégico da carta de crédito contemplada não é só pelos números ali. Porque você pode ter o poder de comprar à vista, com desconto agressivo. Você pode fazer alavancagem de renda passiva, o quê? Adquirir imóveis para locação onde o valor do aluguel vai pagar. Você pode quitar outros financiamentos. Você pode fazer arbitragem de liquidez. O que que é isso? Manter seu capital rendendo enquanto utiliza o crédito para adquirir ativos reais. Fazer a escada patrimonial, ciclo de compra, valorização, revenda sucessiva para cartas de maior valor. Blindagem e sucessão patrimonial. Dá para criar ali também uso de via holding patrimonial para eficiência tributária e seguro prestamista para quitação em caso de falecimento. Um ponto importante, que vocês lembram que eu falei assim, olha, qual que é a promessa aqui desse vídeo? E eu sei que é longo, gente, mas assim, crescimento patrimonial e conteúdo de valor não dá para se explicar em 5 minutos, tá? Então, eficiência tributária, como eu falei, até 35 mil de ganho, a gente traz eficiência de não ter imposto. Baixa descapitalização, meia parcela, até a contemplação. Alavancagem sucessória. Pensa o seguinte, você fez ali, tô dando um exemplo, gente, 2, 10 milhões em carta de crédito. Você tá vivo, tá pagando, graças a Deus. Mas se acontecer alguma coisa para você, se você tiver essa preocupação, na contratação a gente pode colocar o seguro prestamista. Porque pensa o seguinte, se você comprou 2 milhões, Deus o livre o guarde, mas aconteceu alguma coisa no segundo, terceiro ano. Você pagou ali uma pequena quantidade, só que agora, sua família, seus herdeiros vão ter que assumir ou vão ter que perder o consórcio? Não. Se você tem essa preocupação, pode contratar o seguro prestamista, onde no falecimento quita, liquida a carta de consórcio. Então, os seus beneficiários vão receber o crédito integral, direito integral a essa carta, quitada. Percebe? Então, a alavancagem sucessória também para, poxa, eu estou em vida, eu quero receber em vida, eu quero desfrutar em vida, mas no pior dos mundos, com o seguro prestamista de forma inteligente, é quitado tanto a parcela em andamento, se você não foi contemplado, quanto também da carta contemplada, né? Liquidez financeira, compra com desconto, porque você vai comprar um imóvel com desconto, a estratégia de consertar e alugar ali, estrutura via holding também, às vezes você tem a ideia de fazer compra, venda, locação, você faz isso via uma holding, porque ali a tributação vai ser menor para você, vai ter uma eficiência maior também, e até de transição dessas cotas lá dentro para, né, os cotistas dessa holding. Você pode comprar imóvel em leilão também, claro, vai ter ali as cláusulas específicas, tem algumas regras, mas pode. Pode comprar terreno mais construção, pode comprar imóvel quitado. Gente, tem muita estratégia, muita estratégia. Aqui foi só uma pinceladinha para abrir a mente de vocês de como usar. Tem duas formas. Priscila, tem uma capacidade de direcionar recurso mensal? Vou direcionar. Ou eu não tenho, mas eu quero pegar parte dos meus rendimentos para fazer um crescimento patrimonial inteligente e multiplicar o patrimônio, tá? O senão aqui, o senão é que é uma estratégia de médio e longo prazo, como eu falei, a gente usa de estratégias para acelerar a velocidade da possível contemplação o quanto antes. Tem uma janela ali específica, né? Principalmente ali nos 4 anos, para a gente fazer sessão estratégica de cota contemplada, com venda a partir ali de 15 a 20% do direito da cota. E atenção, gente, tudo que eu trouxe aqui não é apenas sobre dinheiro, mas eu tô falando de sonhos, de legado, de vidas, de liberdade, de tranquilidade e segurança. Pensa na sua vida, o quanto você ralou para chegar até aqui. Pensa o quanto você pode fazer o dinheiro trabalhar para você, desfrutando aquilo que você construiu e ainda vai construir. Então, meu papel é mostrar e abrir a sua mente de que há estratégias no mercado que muitos já se utilizam. Só que vai depender de você dar o próximo passo ou saber mais para desfrutar ou não desses benefícios. E um ponto muito, muito importante, não saia tentando montar estratégia de qualquer jeito. Ah, uma planejadora financeira falou para eu dividir em cotas, colocar aqui e vai dar certo. Gente, cuidado, não é assim. Aqui eu trouxe a estratégia que funciona, mas desde que faça uma análise financeira e patrimonial personalizada. Então, crie um plano financeiro estruturado com um bom especialista. Trata-se de uma estratégia complementar e não isolada de crescimento patrimonial. Foco no médio e longo prazo. Diversificação patrimonial inteligente com crescimento passivo. Gente, vai por mim.
Olha no mercado, se você for conversar com alguma outra pessoa, se eles vão trazer nesse nível de profundidade que eu trouxe. Por quê? Porque eu trabalhei 9 anos com private banking, com gestão de grandes fortunas. Então, eu vim do mercado financeiro, então eu falo com quem conhece os bastidores, com quem vê também ali a parte dos investimentos e também das possibilidades de trazer mais eficiência fiscal, tributária para você. Então, cuidado. E um dos pontos importantes é que a gestão ativa será o grande propulsor da estratégia proporcionar bons resultados. Tem que se ter um bom back-office. Não é só comprar as cartas e deixar lá. Tem que fazer a estratégia todo mês, tem que acompanhar, tem que garantir ali a questão dos lances, tem que fazer com muito cuidado, que é o que eu faço aqui para os meus clientes nos meus bastidores. Cuidado com promessas de contemplação rápidas e garantidas. Não, eu prometo que vai ser contemplado em 2 anos, em um ano. Gente, cuidado, não. A gente cria estratégias para ser contemplado quanto antes, mas não é promessa, ok? Mas a gente usa para criar caminhos alternativos. E multiplicação patrimonial não é sorte, é estratégia. Eu sei que foi bastante conteúdo aqui, espero ter contribuído para expandir a sua mente de investidor e crescer o seu patrimônio. E eu deixo aqui um presente exclusivo, que é uma análise personalizada de multiplicação patrimonial. Esse QR Code é do meu WhatsApp. Se você mandar ali, vai chegar uma mensagem que você quer saber mais sobre multiplicação patrimonial inteligente. Lembrando sempre que aqui é uma das formas que eu apresento para meus clientes como planejadora financeira para crescer patrimônio de forma inteligente. Então, faça bom proveito. Se você conhece outros investidores, compartilhe esse conteúdo também. Esse conteúdo ele é fechado. Apesar de estar no YouTube, ele não é público. É somente para quem receber o link. Então, você pode encaminhar sim. Tem o meu contato na descrição do vídeo. Tem inclusive a matéria da Caras também que eu escrevi esse ano. E também o meu link aí de acesso diretamente à minha agenda. Então, se vocês quiserem crescer patrimônio com inteligência, com estratégia e com sabedoria, será uma honra ajudá-lo.